Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Está começando a edição número 207 do Jornal da Terra, nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2013. O Jornal da Terra, diariamente, 5 da tarde, aqui no AM 1330, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, você sabe, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5 e 2, destaques da edição 207, eu já sabia disso. Carapicuíba, os vereadores estão criticando o cartão Barueri, que limita o acesso aos serviços públicos da rica cidade vizinha. Só os vereadores de Carapicuíba que não perceberam isso, né? Celso Gílio confirma a volta à Assembleia Legislativa em 15 dias. Prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, é o mandatário da região, mas contestado pelo Tribunal de Contas do Estado. CIOeste, o consórcio regional de municípios, exige da CCR novos acessos para Castelo Branco. Itapevi inaugura a 8ª creche noturna da rede municipal. Jandira abre inscrições para o 2º casamento comunitário. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. São 5 e 3, esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. Você participa aqui do Jornal da Terra, mandando seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Eu acabo de ler um e-mail me perguntando sobre a eleição de Santana de Parnaíba. Normalmente, todas as quartas-feiras, nós falamos sobre Santana de Parnaíba e Carapicuíba aqui, porque sempre são aqui o Gustavo Buitron e também o seu José Araújo. Mas a partir da semana que vem, vamos falar de Santana de Parnaíba às terças-feiras, ou pelo menos nas próximas 4 ou 5 semanas. Então já na terça-feira que vem, nós já vamos passar a fazer o programa de Santana de Parnaíba, ouvindo a sociedade civil e, dentro do possível, também abrindo espaço para os 6 candidatos que vão se apresentar para buscar o seu voto aí em Santana de Parnaíba. Então, a partir da semana que vem, essa pequena mudança, quarta-feira continua aberta aí para os nossos... Quarta-feira que vem, inclusive, vamos ter aqui, além do seu José Araújo, vamos ter também, que fala de Carapicuíba, vamos ter também o secretário de Mobilidade Urbana de Osasco, o Góes. Nosso querido Góes vai estar aqui falando de mobilidade urbana, de novas linhas de ônibus, renovação da frota, vai falar de ciclovias e muito mais, corredores de ônibus, que a gente começa a ver que o prefeito Jorge Lapas começou a demarcar o solo. Não dá para chamar isso de corredor exclusivo, né? Mas está demarcando o solo, separando espaço para o transporte coletivo de Osasco. E nós vamos falar de mobilidade urbana com o secretário de Mobilidade Urbana de Osasco na próxima quarta-feira. Tá combinado então? Terça-feira falaremos exclusivamente de Santana de Parnaíba, um belo mergulho na campanha para prefeito de Santana de Parnaíba. Você já deve estar sabendo,
eleição, seu voto no dia 1º de dezembro. Nesse final de semana já teremos as primeiras convenções, definições de candidatos. Semana que vem, então, começamos a falar e viver intensamente esse clima de eleição em Santana de Parnaíba. E que seja definitivo, né? Porque, de repente, o prefeito interino, Elvis César, é, provavelmente, quase certeza, um candidato do PSDB. Agora, ele tem a sua situação que ele pode ser impedido de concorrer no momento seguinte, a qualquer momento. Há um processo que deve entrar na pauta do Supremo, não do TSE, do Supremo, para impedir também, Elvis César. Então a cidade corre o risco de eleger um prefeito em dezembro e 15 dias, 20 dias depois, ver novamente esse prefeito afastado. E aí vamos levar mais 6 meses para o TSE, desse TRE e TSE definirem as datas. Talvez lá para metade do ano que vem a gente tenha uma situação muito clara, porque as pessoas que conhecem legislação eleitoral dizem que a viabilidade do nome de Elvis César não vai muito longe. Então é uma temeridade o próprio TRE deferir essa candidatura. Então, se há um processo, se ele pode ser impugnado a qualquer momento, já poderia se aliviar a população de Santana de Parnaíba, aliviar os cofres estaduais, porque uma eleição custa muito caro. Aliás, vou falar disso para ver se tem uma ideia do custo com o meu amigo Danger Soares, que está aqui hoje, nosso comentarista. Danger Soares, você tem ideia de quanto se gasta numa eleição municipal como essa? Olha, Rodrigo, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra. Eu não entendo muito desses custos não, mas eu ouvi pessoas aí experientes falar em torno de 5 milhões de reais, mais ou menos, o custo para organizar uma eleição dessa. Não é complicado, o Elvis César, o prefeito, nada contra o Elvis César, prefeito interino. Olha, tem muita chance, inclusive, de ser eleito, e acho que as duas grandes forças, de um lado ele, do outro lado o ex-prefeito Silvinho Peccioli, não vai sair disso. E só que ele corre o risco, ele está quase que impugnado como vereador. É complicado, a gente tem acompanhado. Aí ele é eleito prefeito e é por um problema que o torna inelegível. Então ele não pode ser candidato novamente. É complicado, né? Atrapalha muito a cidade e complica muito a vida do munícipe, né? Que é pagador de imposto, pessoas trabalhadoras, que quer ter a cidade conduzida por pessoas sérias e honestas, né? Aí agora também o erro também é da justiça, né? Então, a pergunta é essa: vai deferir essa candidatura e o cara ganha a eleição? Daí, quando estivermos lá próximo do encerramento das atividades do TSE, da Corte do Supremo Tribunal Federal, aí vem uma decisão de afastamento dele novamente, e a cidade só vai ter uma situação clara lá para metade do ano que vem só. Nós estamos falando de Brasil, né? Então isso é bem provável que aconteça mesmo. Não, né? A decisão da ministra se deu em maio. A decisão dela pelo afastamento do Márcio César. Mas aí você tem aquele período de proclamação, de publicação, do cumpra-se. Aí tem as possibilidades de se recorrer, né? Acaba arrastando durante anos, né? Não, de maio só vamos ter eleição dia 1º de dezembro. É complicado. Então se acontecer de novo, pode botar a metade do ano que vem, se não for mais ainda. Exatamente, e a cidade perde muito com isso, né? O munícipe sofre, é dinheiro público jogado em fora, porque... Não, e sem falar que quem está usando a máquina nesse momento, não administra, faz campanha. É complicado. E é o tempo todo fazendo campanha, então, né? Eu não estou aqui criticando bandeira política, não. Isso acontece de todos os lados. Mas quem está no poder nesse momento, e sabendo que vai ficar por pouco tempo, vai aproveitar o possível para se tornar conhecido, de trazer projetos de... Por exemplo, o prefeito Elvis César, com todo respeito, porque nas poucas vezes que falamos, foi muito educado comigo, então não tenho nada contra ele, mas o pai dele já prometia, na campanha do ano passado, o pai dele, que foi cassado, prometia acabar com os pernilongos de Santana de Parnaíba.
Que promessa, né? Registrado em cartório. Isso é complicado. É o mesmo que o cara prometer que vai proibir chover, né? Exatamente. É complicado. Com aquele Tietê ali do lado, aquela Fedentina ali do lado. Não depende dele, né? É. Só que agora ele vai ao governador e pede um barco, ele insiste na tese, para dedetizar o rio. Ou seja, continua vendendo a mesma coisa. Tá fazendo campanha. Exatamente. Nem vou discutir o resto aí, prefeito. O resto eu não sei. Está administrando bem ou não. Até porque nós não temos muita informação vindo daí. Nós temos release. E release é tudo lindo, né? A release é uma beleza. Tudo funciona direitinho. Então não tenho informação precisa. Vou passar a ter frequentando mais a cidade a partir da semana que vem. Só que ele está fazendo campanha, está administrando e procurando se expor para se tornar conhecido. Então se a gente chega, ele ganha a eleição, de novo é impugnado. Aí vai entrar um outro, por exemplo, se viermos a ter uma situação dessa, o presidente da Câmara, o Nequinho de Santi, assumiria. Exatamente. Certo? Assim como o Elvis assumiu, né? Nequinho de Santi assume, vai fazer o possível e o impossível para se tornar conhecido. Para se tornar prefeito, para depois, uma possível candidatura de prefeito dele, exatamente. Né? Então com isso a população perde muito. Porque a cidade não cresce na sua normalidade, né? Exatamente. Atrapalha muito, tira a confiança do empresariado, que tem as indústrias, as empresas, atrapalha tudo. É complicado. Bom, vamos falar disso e muito mais aqui no Jornal da Terra. Vamos conversar também com o Flávio Azevedo Limas, o cara que fala de educação com propriedade aqui no Jornal da Terra, vice-prefeito de Itapevi e diretor do Sindicato dos Professores da Rede Estadual, a POSP. Hoje, 25 de outubro, é o 298º dia do ano, só 66 dias para chegar a 2014. Dia 25 de outubro, que é o dia do dentista. Dia do dentista. Quem não tem medo daquela maquininha, hein? Fala a verdade. O tempo passa, a tecnologia evolui, mas aquela maldita maquininha, aquele motorzinho, continua em cena. Aquilo complicado. Assusta adultos e crianças, né? Nem com aquele gás hilariante lá não adianta, não resolve. 25 de outubro, aniversário, entre os famosos, do filho do Fábio Júnior. Você já sabe, me conhece muito bem. Esse é o Fiuk. Não pode ser Fiuk, sabia? Não, pode. É Fiuk. Acho que o meu irmão falou pra mim. Não é Fiuk, é Fiuk. Então tá bom. Filho do Fábio Júnior. Tá agora na MTV, né? Isso. Já fez Malhação, né? Enfim, fez novela na Globo também. Novela, é bem relacionado, né? Inclusive ele se relaciona bem também com o mulherio também. A única coisa, na minha opinião, é pra que ele é bom, né? Porque cantar, sobe aí. Canta nada, pô. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. Ele até que canta, vai. Até que canta. Larga de ser chato, vai. Bom, quem tá fazendo aniversário também hoje, compositor Roberto Menescal e a cantora Amy Grant, uma cantora americana que canta gospel americano, muito boa. Hoje é aniversário da cidade de Casa Branca, também de Flórida Paulista e Penápolis. Quando falamos de Penápolis, lembramos logo de Sabrina Sato, né? Não tem como, né? De imediato já. Bom, 25 de outubro, já falamos dos aniversariantes, são 5h14, fazendo nosso primeiro giro de notícias pela região e já voltamos, lembrando que hoje conversando com o Danger Soares, nosso comentarista de política aqui no Jornal da Terra, e daqui a pouco vamos conversar também com o Flávio Azevedo Limas, que sempre fala de educação às sextas-feiras aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Com o objetivo de agilizar os serviços da carteira de identidade prestados no Ganha-Tempo de Barueri, funciona desde janeiro deste ano o agendamento com antecedência pelo site da Prefeitura, www.barueri.sp.gov.br. A iniciativa é elogiada devido à redução no tempo de espera para o atendimento. As datas disponíveis são sempre próximas, cabendo ao cidadão poder agendar já para o dia seguinte. Durante a semana, são distribuídas 600 vagas e aos sábados 300. O setor também faz atestado de antecedente criminal, que não precisa de agendamento.
É importante que o cidadão fique atento aos documentos necessários para cada tipo de serviço, cuja relação consta do protocolo gerado após a conclusão do agendamento pela internet. Para agendamento, o cidadão pode procurar o espaço digital do próprio Ganha-Tempo, onde o acesso à internet é gratuito. O Ganha-Tempo de Barueri fica na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, número 550, no centro de Barueri. Em sua passagem pela capital federal, o prefeito de Osasco se encontrou com representantes do governo e debateu a viabilização de recursos para a educação e saúde. Jorge Lapas teve uma agenda extensa, acompanhado da secretária de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Osasco, Dulce Helena Casuni. Ele se reuniu com Alessio Trindade de Barros, diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Na ocasião, Jorge Lapas solicitou recursos para a Escola Técnica Federal em Osasco. Logo em seguida, o prefeito esteve no Palácio do Planalto, onde acompanhou a cerimônia de sanção da lei que institui o programa Mais Médicos. Já na parte da tarde, o prefeito se reuniu com a reitora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Soraya Soube Smiley, para tratar da construção do campus definitivo da Universidade Federal na cidade. A Coordenadoria da Juventude e Políticas sobre Drogas da Prefeitura de Barueri está com inscrições abertas para o curso de orientação vocacional até o dia 29 de outubro, para jovens de 14 a 17 anos que morem em Barueri. Serão oferecidas 30 vagas em 2 turmas e para se inscrever basta comparecer à sede da Coordenadoria da Juventude e Políticas sobre Drogas com comprovante de residência e levar o responsável ou retirar a ficha para o responsável assinar. O curso será na sede da Coordenadoria da Juventude e começa no dia 30 de outubro. As aulas acontecerão às quartas e quintas-feiras e o curso vai até o dia 19 de dezembro, quando os jovens receberão o certificado. A sede da Coordenadoria da Juventude e Políticas sobre Drogas fica na rua Guilhermina Carril Loureiro, número 100, no centro de Barueri. Mais informações pelo telefone 4199-0422, 4199-0422. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5h18, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Danja Soares, antes de falarmos da política de Itapevi, eu dei uma manchete aqui, cara, porque os vereadores estão criticando Barueri por ter criado o cartão Barueri, que limita não, né? Impede o acesso da população de cidades vizinhas aos serviços públicos de Barueri. Como que os nossos queridos... Deixa eu ver se eu tenho os nomes aqui. O senhor Paulo Xavier, do PSDB. Quem mais? O Zé Amiguinho, do PDT. São os dois aqui. Mais alguém? Não? Ah, tem também um vereador chamado Marciano. Isso eu tenho o prenome dele aqui. Estão reclamando. Ou seja, a situação é oposição, tudo lá. O PT... E tem também o PSDB reclamando desse controle que a cidade de Barueri instituiu, criando o cartão Barueri, que limita o atendimento dos serviços públicos a quem mora efetivamente em Barueri. Eu acho da maior normalidade. Olha, Rodrigo, cada cidade tem o seu número de habitantes e arrecada os seus recursos ali para cuidar desses habitantes, né? A cidade tem 200 mil habitantes, ele tem aquele recurso para cuidar de 200 mil habitantes. Então ele faz toda a política dele, desenvolve ali o governante em cima desses números, né? Yeah. E aí, de repente, ele tem uma demanda de 30 mil pessoas por mês usando o serviço público e de repente tem 60 mil usando, né? Então
Então é complicado, acho que cada cidade tem que ter o seu planejamento, né? Agora, é claro que o Barueri não vai deixar ninguém morrer na porta de um pronto-socorro. Sim. Não vai deixar. Esse serviço que eles estão restringindo é um serviço que a cidade de todo mundo tem que oferecer, que é o exame, é um acompanhamento, é um tratamento, né? Que ele está direcionando aos municípios. Isso só no setor de saúde. Fora educação, que também as pessoas matriculavam crianças na rede municipal de ensino. E acontece muito até hoje. Agora, não sei se esse cartão também vai servir para isso. Também, né? tudo. É para todos os serviços, Todos né? os serviços, cara. Sim, agora, é bom deixar claro que o prefeito lá não é irresponsável de deixar ninguém passando mal na porta. Se o cara mora em São Paulo e está passando por Barueri, passou mal, vai ser atendido. Não, SUS, né? SUS. Exatamente. Agora, essa questão é a questão de tratamento mesmo, que é aquele negócio que o cara produz a riqueza no município para cuidar dos habitantes daquele município, né? Aí a questão de tratamento, a questão de acompanhamento médico, a questão de retirada de remédio, essas políticas públicas aí de saúde e outras políticas públicas que está sendo restringida aos moradores do município, que eu acho que é justo. Justo. Acho que é justo. Eu vou dizer mais, envolve educação, a saúde em primeiro lugar, que acho que é a parte mais cara que Barueri vai conseguir tratar melhor o recurso é da saúde mesmo, efetivamente, mas também a educação e também a cultura. Então, todos os serviços públicos, é óbvio que foi muito bem lembrado aqui, Danjo, se a pessoa passar mal e bater lá num pronto-socorro da cidade de Barueri, vai ser atendido. Agora, nós comentávamos aqui também em off que o serviço de Barueri já foi muito melhor, mas já foi... o de saúde especificamente, já foi muito melhor, porque essa sobrecarga, esse avanço das cidades vizinhas, Barueri é uma ilha de excelência na saúde, ou pelo menos já foi, e as pessoas de cidades vizinhas acabavam buscando lá porque não encontravam esses recursos onde moravam. Então isso sobrecarregou demais o serviço de saúde. Não acabava, não tinha, eles investiam, colocavam dinheiro e isso não surtia efeito. Então... Não sou morador, não somos nós aqui moradores de Barueri, mas acho absolutamente natural. Não estou entendendo a grita dos vereadores. E aí vai pra tribuna. Porque houve lá um problema nessa semana do credenciamento do cartão. Porque também nem tudo que reluz é ouro. Barueri criou o cartão, esse cartão Barueri, para restringir o acesso aos seus serviços públicos de moradores de outras cidades, mas não dimensionou direito esse cadastramento desse cartão. Então as pessoas fizeram um cadastramento, então estão com dificuldade no momento de retirada e tem que fazer o cadastramento de senha, essas coisas todas, assinatura eletrônica, e não estão conseguindo retirar esse cartão num tempo hábil, moradores de Barueri, para usar o serviço. Então isso não está funcionando bem isso. Sim. Então isso nós já noticiamos aqui, isso é uma outra coisa. Agora, quando eu vejo vereadores de outras cidades reclamando disso, e a primeira é Barueri, porque boa parte dos munícipes de Carapicuíba se dirigiam, procuravam, até pela proximidade dos municípios, as divisas ali, procuravam a cidade de Barueri para se socorrer, né? Então, agora, que a população procure, nós, quando temos um problema, vamos procurar socorro da maneira mais rápida possível, é natural. Sim. Temos que marcar um exame, vamos procurar. Agora, me surpreende os vereadores. Olha o seu Paulo Xavier, Zé Amiguinho, enfim. Cara de pau, né? Reclamar disso. Vamos apertar o Serjão aí, que segundo a outra manchete, é o prefeito mais contestado da região oeste. Tem quase 90 contratos contestados pelo TSE em apenas 10 meses de administração. E sabemos nós que quase 50% do efetivo é de indicados, é de comissionados. Então, vamos apertar o prefeito aí. Tá certo que o Serjão é grande e tal, mas vamos apertar o prefeito aí, pô. É verdade. Ao invés de ficar reclamando com Barueri. É verdade, mas essa é uma tendência de todos os municípios começar a fazer isso, né? E isso aí também é importante para a democracia. Eu sou um munícipe de Carapicuíba, por exemplo, eu vou em Barueri e eu não tenho acesso à saúde, que dizem que é muito bom, né? Os vizinhos falam pro outro, um parente que mora em Barueri fala, lá na minha cidade é muito bom. Quando eu tô passando mal, eu vou para lá, natural. Eu quero o melhor, afinal de contas é a minha saúde que está em jogo ali, né? É verdade. Então eu sei que na minha cidade é ineficiente, eu vou para a cidade vizinha que dizem que é muito bom, né? Mas aí quando
você chega na cidade e bate com a porta na cara, você volta pra tua cidade. E aí você vai ter que rever também lá, quem foi que eu elegi, em quem foi que eu votei, esse cara que eu votei tinha algum planejamento no plano de governo dele para a saúde, educação, né? Tem que discutir isso aí, né? Sair elegendo todo mundo por aí, sem ver plano de governo, sem ver proposta, né? Tem que ficar esperto nas promessas dos políticos, para depois poder cobrar, né? E aí tem que tomar esse cuidado. O eleitor tem que ver quem ele está elegendo. É verdade. Segundo Paulo Xavier, que foi o primeiro vereador a reclamar, Paulo Xavier, que é do PSDB, é oposição, mas já ganhou adesão de vereadores do PT também lá, que não é segredo para ninguém que Carapicuíba está sobrevivendo por conta de Osasco e Barueri. Não tem nem vergonha de falar isso. Não tem nem vergonha de falar isso. Quer dizer, no caso dele, já entra um viés também de crítica ao prefeito. Ele aproveita para falar isso, para espizinhar a administração do prefeito. Até aí, vereador, você está cumprindo a sua função de fiscalização, de criticar a situação. Aí vai. É minoria, mas está cumprindo a sua função. O motivo pelo qual seus eleitores o colocaram aí na Câmara. Agora, reclamar do prefeito de Barueri por conta disso é brincadeira, viu? Eu sei que é simplista demais falar dessa situação de Carapicuíba, porque Carapicuíba é uma cidade com extensão territorial muito pequena. Sim. Que não tem espaço para instalação de área de indústria. Não tem, é muito complicada a situação para Carapicuíba pensar em aumentar seu orçamento. Tem um orçamento aproximado de 400 milhões para uma população de 400 mil. É muita gente. Então, enquanto você tem Osasco, 700 mil habitantes, 1 bilhão e 300 de orçamento, 1 bilhão e meio. Tem Barueri com 200 mil habitantes e 2 bilhões de orçamento. Você tem Itapevi com 220 mil habitantes e um orçamento de 600 milhões. Eles estão com 400 a 400, é bem apertado mesmo. Tá difícil, viu? E não consegue achar caminho, né? Não tem pra onde crescer. Não tem pra onde crescer. E aí foi tudo um erro de... estratégico lá atrás, né? Começaram a governar a cidade. Itapevi, por exemplo, se você olhar, a cidade cresceu o número de população muito pouco. Isso aí foi a doutora Ruth que fez um plano de governo lá atrás, fez o plano diretor, né? Sim. E engessou a cidade. E foi inteligente nesse momento, porque você vê, a cidade hoje tem 220 mil habitantes, o orçamento cresceu, o número de habitantes não cresceu. Então muito pouco. Você consegue atender e dar qualidade de vida para esses habitantes. E crescia muito. Crescia muito. Crescia muito no passado, até por conta de ser a última estação da linha do trem. Exatamente. E eu me lembro de um sociólogo me dizer, olha, o pessoal vem quer dizer, há aí um ranço até de preconceito, mas dizer, o pessoal vem do Nordeste, desce na rodoviária, pega o trem e onde para o trem acaba ficando. Que são cidades como Itapevi, como Franco da Rocha, e assim vai. Lá no ABC, lá Ribeirão Pires, que são pontos finais da linha do trem. Então essas pessoas, elas acabam fazendo com que aumente demais a população da região. E a prefeita Ruth, como você disse, ela tomou ações para tentar restringir isso. De que maneira, Dani? Impedindo a construção de condomínios populares? Exatamente, né? A primeira medida foi essa, né? Quando construíram a Coab lá em Itapevi, e a cidade explodiu, né? No número de população, né? E depois veio o CDHUs, tá? Não sei. Então o que acontece? Hoje a Secretaria de Habitação está se discutindo um programa da questão da habitação, junto ao jovem. Porque esse jovem que hoje tem 18, 16 anos, amanhã vai ser um pai de família. E a curto prazo, tô falando. Sim. Né? Com 18 anos já tem gente aí tendo filho, com 20, e aí o rapaz vai ter que arrumar onde morar. Né? Então, quando você engessa, você faz com que esse jovem também comece a programar o seu futuro, né? Pô, eu moro numa cidade onde, para mim ter um terreno, eu tenho que pagar 50 mil, 60 mil. Morar com a minha mãe não vai dar porque o terreno dela é pequeno, não dá para construir. Então, já começa a pensar essa questão de programar a criação da família dele, né? Você vê o Itapevi e os jovens já estão pensando nisso. É feito um trabalho com o jovem nessa questão da moradia, né? Porque ele é jovem hoje, mas amanhã vai ser pai de família, vai ter uma mulher, vai ter um filho, tem que ter onde morar. E aí que tem esse planejamento tem que ser feito. Eu acho que Carapicuíba não foi feito lá atrás
E nem agora também é feito e... Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. A tendência é piorar cada vez mais, né? E Jandira, se não tomar cuidado, vai pro mesmo caminho, porque também extensão territorial não é lá essas coisas, e o orçamento está quase muito parecido com essa correlação de quantidade de habitantes e valores do orçamento. O advogado e também professor Cláudio Bessa esteve aqui há uns 10 dias, mais ou menos. Você o conhece também? Conhece, Sim, não conhece? Conheço. Então, ele esteve aqui e me parece que lá 120 mil habitantes para 120 milhões de orçamento. É muito difícil. Se o administrador não tiver coragem... E não tem para onde crescer também. Não tem para onde crescer. Tem que ter coragem tem uma e tomar área industrial, medidas. e ele me alertou para uma coisa que é assim, aquele acesso João de Góis, você que é morador de Jandira, a via de acesso João de Góis, se você está no sentido Castelo Branco, do seu lado esquerdo é Jandira. Do seu lado direito, aqueles galpões todos que você vê, já é a cidade de Barueri. Aquilo ali já é Barueri. Então, aqueles que estão na beira do acesso ainda são Jandira. Mas uma quadra depois é Barueri. Então, boa parte daquelas empresas estão sediadas em Barueri. Não geram imposto em Jandira. Exatamente. Tem Itapevi também, tem um pedaço de Itapevi ali também, que é Barueri, Mas né? Itapevi tem uma extensão territorial para crescimento enorme, aí né? está explorando Agora, muito bem. Jandira não tem. Jandira não tem para onde correr. Aquela área industrial e comercial, área industrial e área que Jandira também poderia, e tem também esse viés da logística, onde poderia estar na beira da Castelo, aquela coisa que facilitaria. E eu até outro dia tinha a impressão que aquilo tudo eram empresas de Jandira. Mas não são, a maioria são de Barueri. E Jandira não tem nem condições de fazer um acesso a Raposo também, né? Acho que também dificulta isso. Dificulta, né? Porque Itapevi ainda tem aquela questão da Raposo, tá próximo da Castelo, né? As duas cidades da região que mais cresceram, Osasco e também Barueri, é porque são cortadas pela Castelo Branco e com fácil acesso. A Raposo, no caso de Osasco, fácil acesso também a Anhanguera, Bandeirantes também. Exatamente. Então, isso é muito importante para o crescimento da cidade. Sim, com certeza. Mas essas cidades aí que não tem esse potencial tem que explorar muito a questão do comércio. Itapevi tem um comércio muito forte. Muito forte. Muito forte. E você vê, Carapicuíba com 400 mil habitantes, esse pessoal todo consome, gente. Esse pessoal consome o tempo todo. Então tem que ver onde esse pessoal está consumindo, que não é na cidade deles. Não, é um comércio forte também, mas pelo potencial, ela tem o quê? O dobro da população de Itapevi? E o nosso comércio é maior do que o deles. Então deveria ser... Então esse pessoal está comprando em algum outro lugar. Chamar aqui novamente o Marcos Agostinho para explicar o porquê que acontece isso. Mas eu me lembro dele me dizer numa das primeiras entrevistas que um dos motivos, e ele nasceu em Carapicuíba, agora não mora em Carapicuíba, mas praticamente a vida inteira morou lá, e ele me dizia que essa proximidade com Barueri e o morador de Carapicuíba tendo acesso aos shoppings de Osasco e Barueri faz com que haja uma fuga do comércio de Carapicuíba. Exatamente. Mas aí tem que ser... O cara atravessa a ponte e já está lá no Shopping Tamboré. Shopping Tamboré houve um momento que ele fez uma pesquisa lá, 70% dos frequentadores eram de Carapicuíba. Esses mercados grandes também, né? E tá ali, tem Carrefour e outros mercados. Embora tenha o Extra ali em Carapicuíba, mas tem outros mercados grandes aí, né? Atendendo aí o pessoal, e o pessoal acaba indo. O pessoal trabalha fora, então já passa pelo comércio onde ele mesmo já está trabalhando e já vem com a sua compra para a cidade. Então não deixa receita na própria cidade. Mas aí é uma campanha que tem que ser feita pela administração de conscientização do morador, do munícipe. E se ele comprar na cidade dele, ele vai recolher imposto na cidade dele e vai melhorar a qualidade de vida das crianças que moram, do próprio morador em si, da cidade. A gente, aqui no começo eu fiz essa observação ao fato do prefeito de Carapicuíba, o Serjão, ser o prefeito mais contestado pelo Tribunal de Contas do Estado, e evidentemente ele deve ter os seus argumentos para isso, mas tem que explicar melhor isso, hein, prefeito? Esses números excedentes, eles são parcialmente explicáveis. Num todo não dá, né? Eles saltam os olhos. Agora, por outro lado, ele tem lá uma política que é muito importante, porque efetivamente Carapicuíba é um dos municípios mais pobres da região, que tem uma gama de população que em grande vulnerabilidade, inclusive de moradia. Sim. Então, e lá tem que ter um trabalho muito forte de fomento à geração de renda. É uma cidade que depende muito disso. Passando pela Avenida
dos autonomistas, entrando em Carapicuíba, você já tem uma ideia do que é Carapicuíba na sua periferia. E ali não está longe do centro. Mas você já tem uma ideia. É uma cidade realmente muito pobre, e isso se reflete nessas questões todas. Necessidade, sobrecarga nos serviços públicos, saúde, educação, e também essa necessidade das pessoas de procurarem serviço na cidade vizinha. Agora, eu toquei nesse assunto aqui porque eu achei um absurdo a grita dos vereadores de Carapicuíba. Aí, o tal vereador, que eu preciso... Quando eu falo tal vereador, se o senhor estiver me ouvindo, nenhum menosprezo à figura. Eu respeito muito quem tem voto. Eu não tenho voto, o senhor tem voto. E em Carapicuíba o senhor deve ter muito voto para ser vereador também. Não é pouco voto, não. Mas o senhor Paulo Xavier, vereador de Carapicuíba, do PSDB, oposição, ele conclui dizendo assim: espero que a Prefeitura de Osasco não adote a mesma postura. E ele chama isso de segregação aos carapicuibanos. Não entendo dessa maneira, viu, vereador? Eu acho, sim, a população merece um melhor atendimento, mas esse melhor atendimento tem que vir da Prefeitura de Carapicuíba. Tem que trabalhar mais. No caso do senhor, vereador, tem que ser mais combativo aí, sabe? Se o senhor não concorda com os caminhos impostos pelo prefeito Sérgio Ribeiro, tem que combater e votar nas coisas boas, a favor das coisas boas propostas pela administração do petista. Agora, atribuir a dificuldade de gestão do orçamento e manutenção dos serviços públicos à administração da cidade vizinha não dá, né, vereador? Aí, me desculpa, mas o senhor já me tomou 15 minutos do jornal e eu vou mudar de assunto aqui. 5h37. 5h37. Prepara o giro de notícias. Eu comecei a falar aqui da situação de Carapicuíba e inverti a situação. Daqui a pouco a gente conversa com o Flávio. Começar fazendo mais um giro de notícias pelas cidades da região. E já voltamos aqui no Jornal da Terra. Hoje recebendo o Danger Soares, nosso comentarista de política, que fala da política de Itapevi aqui no Jornal da Terra. 5h37. Ainda não? Tá bom. Vamos contar uma piada aqui. Agora não, sim. Conta piada não. Não, essa reclamação do vereador é uma piada. Agora sim, vamos já lá. contou. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Depois de estudos sobre o fluxo viário do município, o Departamento Municipal de Trânsito de Barueri está realizando mudanças no sentido de direção de algumas ruas da cidade. A inauguração da ponte Akira Hashimoto, que liga o bairro Aldeia de Barueri a Alphaville, obrigou o Demutran a alterar o sentido de direção da rua Piauí, que fica nas proximidades da estação de trem Antônio João, passando a ter o fluxo obrigatório sentido rua Rondônia, que também teve alteração sinalizando ao motorista para seguir rumo à rua Acre. Para finalizar as modificações nesse bairro, o condutor que passa pela rua Acre terá de seguir em toda a via com destino à Avenida General Pedro, de Divisão da Silva. Já na rua Portela, no Jardim Belval, foi mudado o sentido da via da Avenida Itaqui, rumo à rodovia Castelo Branco, visando a melhoria na fluidez. No Jardim Tupã, algumas vias adjacentes da Avenida Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, como as ruas Margarida Galvão e Bororós, também terão mudanças em breve. As mudanças já estão previstas no Ordenamento de Mobilidade Urbana de Barueri. Mais uma etapa dos trabalhos para evitar enchentes durante o período de chuvas foi concluída na terça-feira pela Prefeitura de Jandira. A ação desassoreou o córrego Barueri-Mirim no trecho da rua Martin Luther King, na Vila Rolim. A operação incluiu limpeza de calha, retirada de lixo e corte do mato que tomava as margens. O desassoreamento na Vila Rolim complementou a intervenção que, na primeira semana do mês, havia começado na rua Pedro Pereira Leite, no Jardim Infantes Garden. Com a mesma finalidade, a Secretaria de Obras também já atuara no Jardim Alvorada,
bairro pelo qual passa o córrego Itaquiti, nas imediações do condomínio Forest Hills, situado no limite com Cotia. O cronograma de atuação abrange o centro, alvo de atenção desde março. Naquele mês, a prefeitura limpou o rio Barueri-Mirim. Quem passou pela região central de Itapevi no último sábado pôde participar de diversas atividades relacionadas à saúde preventiva. É que foi o dia marcado pela primeira ação de saúde preventiva de Itapevi, criada pela Associação Comercial e Industrial de Itapevi com o apoio da Prefeitura para incentivar a população sobre como prevenir doenças e manter a saúde em dia. As atividades aconteceram em frente ao Ita Shopping Centro, com 6 horas de intensa programação, com atividades ao ar livre e palestras. Aulas de zumba, karatê e interpretação de música levaram diversos participantes a mostrarem o potencial no esporte e na expressão corporal. O evento reuniu dezenas de pessoas durante todo o dia. Diversos estandes apresentaram os serviços e informações sobre as instituições participantes. A Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Social, por exemplo, fez emissão de primeira e segunda via da Carteira de Trabalho e Previdência Social, além de prestar informações sobre os serviços realizados pela pasta, como seguro-desemprego, jovem cidadão e recadastramento de ambulantes, entre outros. Já a Secretaria de Higiene e Saúde participou do evento, realizando aferição de pressão e medição de diabetes. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Do jeito eu falo. São 5h42 aqui no Jornal da Terra, nesse 25 de outubro. Tá acabando o mês de outubro já, hein? Brincadeira. Danger, só um minutinho que a gente tá aqui na ponta da linha com o Flávio Azevedo Limas, vice-prefeito da nossa querida Itapevi. E aqui como comentarista de educação, sempre vem falar de educação, e que participa conosco semanalmente aqui. Flávio, são 5h42, uma boa tarde para você, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo, é um prazer novamente estar aqui participando do seu programa e eu estou à sua disposição. Flávio, é o seguinte, eu fiquei sabendo, sexta-feira passada, depois aqui do Jornal da Terra, você esteve com o ex-presidente Lula, num encontro de professores, se não me engano, é isso? Como é que foi? A nossa presidenta, a presidenta Maria Isabel, que é a Bebel, presidente da PUESP, fez um convite ao Lula a um encontro, né? Nós fizemos um encontro na sexta-feira à noite com professores do estado inteiro para a gente discutir a questão da educação, porque a gente tem convicção de que no governo Lula foi conseguido ampliar muito a questão das vagas de cursos profissionalizantes universitários, tanto nas universidades públicas como nas universidades particulares, através do ProUni. Agora, às 5h44, conversando aqui com o Flávio Azevedo Limas, comentarista aqui de educação, aqui no Jornal da Terra. Flávio, agora eu queria entender o porquê essa reunião dos professores, esse encontro dos professores com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não com a presidente Dilma. Por quê? Na verdade, fazer um encontro com a presidência da República não é muito fácil, aí você fala com os ministros. Mas o Lula é uma referência política importante e grande parte dos programas que hoje nós estamos discutindo teve início do governo Lula. Como, por exemplo, a questão dos recursos do pré-sal. Então, iniciou no governo Lula. E o Lula tem colocado a importância, né, da gente ter uma educação de qualidade. Por esse motivo, ele tinha agenda, conseguiu essa agenda e foi muito produtiva essa conversa com o Lula. Professores de todo o estado, Flávio? Então, a PUESP, ela tem 93 subsedes no estado inteiro. Você sabe que é um sindicato dos professores do estado de São Paulo. Sim. Então, de cada subsede nós tivemos representantes. Então, tinha por volta de umas 800 pessoas nesse evento com o presidente Lula. E a participação foi maciça, né? Até porque o Lula é uma pessoa extremamente carismática, né? E muitas pessoas
nunca tiveram, né, a oportunidade de estar frente a frente conversando com o presidente, Rodrigo. Então eu acho importante essa participação. E o Lula é uma figura extremamente dócil, carismática, né, e muitos professores gostariam de falar de perto com o Lula. Então esse foi o motivo do convite, ele aceitou, e eu acredito que foi um motivo extremamente relevante para nós educadores, mas também para o povo de São Paulo. Sem dúvida, uma figuraça. Agora, o Flávio, na sua opinião, você falou dos progressos, das conquistas da administração do ex-presidente Lula. De fato, você poderia enumerar para a gente, dizer para a gente aí algumas dessas conquistas? Porque muita gente diz que tem muito de marketing. Explica para nós aí. O Lula contribuiu, tem dados, né, que comprovam, né, que praticamente foi o presidente que mais expandiu o ensino superior público e gratuito, né, e sendo um torneiro mecânico formado pelo Senai, né. O Lula, embora hoje nós tivemos outros presidentes da República, né, então o Lula, ele conseguiu, né, expandiu a rede de escola técnica no Brasil afora. E, para além disso, foram dobrados campos universitários federais também. Então, se você imaginar que desde a proclamação da República, o presidente dobrou o número de escolas técnicas e universidades federais em 8 anos, isso não é pouca coisa. Não, de fato. Agora, nesse encontro com os professores, o Flávio, o que foi efetivamente tratado? No primeiro, Lula, ele agradeceu o convite à nossa presidenta Bebel, né, e falou de temas que eu considero temas importantes. Ele falou dessa questão dos recursos do pré-sal, que vai dar uma nova dinâmica, mais recursos para a educação, e o que me deixou contente, que é algo que eu defendo há muito tempo, que é a escola de tempo integral. Então, a escola de tempo integral, ela é importante porque ela fixa o professor na unidade escolar e mantém o aluno também um tempo maior na escola, tirando esses alunos, por exemplo, de ficar na ociosidade. Então, o lugar de aluno é na escola. 5h48, Flávio, nessa semana falou-se muito dos recursos do pré-sal, nós tivemos o leilão para exploração na bacia, lá no litoral do Rio de Janeiro. E sobre esses recursos do pré-sal para a educação, o presidente tratou desse tema, desse assunto, nesse encontro com os professores? Rodrigo, na verdade, os recursos do pré-sal, ele vai demorar um tempo, até porque você sabe que essa semana nós tivemos o leilão do campo de Libras, né, que é um dos maiores campos de petróleo na bacia de Santos, né, e foi um evento importante, né, da presidenta Dilma, e é partilhamento, né, e é partilha e não é privatização. Essa é a diferença fundamental. E a partilha, o que é? O governo, através de uma empresa que será criada, obviamente gerenciada pela Petrobras, que terá, na verdade, esse petróleo para que seja comercializado, e esses recursos, uma grande parte vai ser investida na educação, uma outra parte na saúde. Mas o presidente Lula, na conversa, porque você sabe que essa descoberta se deu no governo dele. Então, nada mais que é importante a participação dele, até por conta de agenda, que hoje ele não é mais presidente da República, né? Isso se deu de forma bastante satisfatória para as pessoas que estavam presentes lá. E o Lula, embora não tenha tido, né, oportunidade de estudar como muitos tiveram no Brasil, mas ele demonstra convicções firmes e que ele acredita que as mudanças que serão necessárias no Brasil, elas só virão através de uma educação de qualidade. Não, sem dúvida. Ainda bem que a convicção é essa na administração federal, porque efetivamente não tem outro caminho. Às 5h48, estamos aqui conversando com o Flávio Azevedo Limas, que é nosso colunista de educação, e falando desse encontro que o Flávio e os professores da rede pública tiveram com o Lula na sexta-feira passada, e nós esperamos mesmo, Flávio, que esses recursos do pré-sal cheguem logo à educação, porque é o único caminho, né, Flávio? Eu acho que a única forma que você muda, né, você modifica a questão do padrão de vida das pessoas, da qualidade de vida, não tem dúvida nenhuma que é com educação e mais recursos. Se a educação hoje tem, na esfera federal,
18% dos recursos do orçamento federal tem que ser investido em educação, 25% de estados e municípios, isso ainda é insuficiente. Por isso nós entendemos que esses recursos do pré-sal serão fundamentais para a gente ter uma nação em condições de igualdade, de competir com outras nações mais desenvolvidas. É verdade. Flávio, são 5h50, tá chegando ao fim da nossa conversa aqui, sempre bom falar de educação às sextas-feiras contigo. Mais uma vez, muito obrigado, um ótimo final de semana, um abraço, Flávio. Rodrigo, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade e mandar um forte abraço para todos os seus ouvintes por se tratar de um programa de extrema relevância para nós aqui de Itapevi, né, para o Brasil e para o estado de São Paulo. Bom, faltam 10 minutos para as 6 da tarde, 10 minutos para Ademir Laurentiis e o som do sucesso. Ademir que fez aniversário ontem, né? Nem me deixaram dar parabéns para Ademir ontem. Eu quero fazer meu protesto aqui. Não me deixaram dar os parabéns, mas deixa eu abraçar aqui nosso amigo, companheiro de emissora. Deve ter feito algo em torno de 100 anos, por aí, mais ou menos. Vou apanhar do cara aqui. Ai. Muito carinho pra você, Ademir. Agradecer aqui mais uma vez o Flávio Azevedo Lima, agora a D'Angelo Soares. Realmente, numa semana onde se falou muito do leilão de Libras, respeitando a opinião do companheiro Flávio, que de educação sabe tudo, mas vou me permitir discordar do que ele chamou de sucesso do leilão de Libras, que eu não acho que foi esse sucesso todo. Aliás, não é que eu não acho. As publicações econômicas do mundo inteiro, é óbvio que o olhar do amigo Flávio é um olhar delicado e de esperançoso, porque esse recurso, tendo um concorrente só no leilão, como foi, ou se tivesse 20, o recurso vai vir do mesmo jeito, né? Então, porque o que foi leiloado nesse momento é o direito de exploração, mas o que for tirado lá, qualquer grupo que retirar esse petróleo de lá, esse recurso vai ser encaminhado para a educação. Então a esperança é que esses primeiros barris efetivamente sejam transformados em dólares e que possam, uma parte desses recursos, investidos na educação. Vai demorar um pouco, né? Sim. A previsão é que é 2016, 2018, que nós vamos começar a ver recursos disso aí, né? Porque então tem que desenvolver a tecnologia ainda para poder pegar esse petróleo, né? Estão lá na camada pré-sal e hoje não tem, a tecnologia não está pronta ainda para poder tirar esse petróleo, né? Isso aí é fato, né? E os americanos têm uma dor de cotovelo absurda, porque nesse momento eles tentaram esvaziar o pré-sal, porque se a Petrobras ainda depende até mesmo de desenvolver tecnologia para conseguir tirar esse com qualidade, não qualidade do óleo, mas qualidade de extração, esse óleo que está lá no camada pré-sal, os outros países estão lá atrás da gente. Não é à toa que um consórcio que ganhou foi um consórcio chinês que veio aqui também para se aprofundar no tema, porque pré-sal tem em vários lugares do mundo, em vários litorais tem pré-sal. Exatamente. Só que ninguém tem um mapeamento como o Brasil tem. E também a tecnologia. O Brasil é um dos poucos, acho que até o único país que tira petróleo a 10 quilômetros embaixo do mar. Sim. Né? E os Estados Unidos, os países lá do Oriente Médio, onde tem muito petróleo, Venezuela aqui do nosso lado aqui, eles tiram petróleo no quintal de casa. Fura lá o quintal, e dá petróleo. Agora, nós desenvolvemos tecnologia, essa tecnologia é nossa, e para eles usarem essa tecnologia tem que pagar royalties para poder usar a tecnologia. Então, eu dizia que os americanos são tão invejosos que eles estão, nesse momento, fomentando o gás de xisto, que é absolutamente poluente, no momento que se fala tanto em sustentabilidade, em cuidados com a camada de ozônio e tudo mais, superaquecimento de todo o planeta, eles me aparecem fomentando a extração de gás de xisto. É brincadeira, né? Estão indo na contramão, né? Na contramão da sustentabilidade, né? Nós estamos num planeta que está correndo um risco muito sério, né? E o pessoal não para de poluir, cada vez mais poluindo. Em vez de desenvolver tecnologias que gerem energia limpa, como é o caso do Brasil, né? Eles estão indo na contramão, né? É brincadeira, o americano tem essas manias. Agora, D'Angelo, especificamente alguma novidade que nós não falamos aqui? Hoje a inauguração da 8ª creche noturna lá em Itapevi, parabéns ao prefeito Jaci Tadeu, vamos trazê-lo aqui no programa muito em breve, mas alguma outra novidade da política de Itapevi que nós acabamos
não falando? Rodrigo, tem a questão da creche lá noturna, que é um sucesso, né? E já contaminou a região, graças a Deus, contaminou num bom sentido. Num bom sentido, a ideia, né? Que todo mundo quer copiar a ideia. Mas nós estamos agora também, tem uma juventude lá no governo, que está organizando uma cartilha de juventude, né? O que é a cartilha de juventude? Fizeram um mapeamento na prefeitura, essa juventude que trabalha no governo, e chegaram à conclusão de que existe mais de 20 programas de juventude dentro do governo. Cada secretaria desenvolve algum programa para a juventude. Certo. Então, o que estão fazendo? Vão fazer uma cartilha que vai chegar na mão do jovem. A expectativa é que janeiro ou fevereiro chegue na mão do jovem uma cartilha que esteja explicando de forma prática e bem simples, para que o jovem possa entender o que existe na prefeitura, o que a prefeitura oferece ao jovem. Disponibiliza para o jovem. Exatamente, de forma bem simples, para ele poder entender como funciona, como ele faz para participar, se é pago, se não é pago, onde que fica, qual é o custo, qual é o benefício que ele vai ter, se tem alguns subsídios, se tem bolsa, e tem muitos programas bons na prefeitura. Sem dúvida. E são mais de 20 ações. E essa cartilha está sendo elaborada, está em fase final já, e acreditamos que em janeiro, fevereiro, a cartilha esteja na rua. Você anda na cidade, você pergunta para um jovem: o que a prefeitura faz pelo jovem na cidade? Muitos falam, não faz nada, a prefeitura não faz nada. Não é bem assim. Mas não é bem assim. A gente mapeamos e temos hoje lá cerca de 20 programas de juventude, na área da saúde, da educação. A prefeitura da região que mais tem programas voltados ao jovem. Não tenho dúvida disso. Questão do trânsito, muito importante também a questão do trânsito, da segurança também pública da cidade também desenvolve ações para a juventude. Então todas as secretarias têm um esforço de fazer alguma medida para a juventude. E essa cartilha vai ser o carro-chefe que vai mostrar para a juventude o que ele tem e onde ele pode participar e até onde ele pode participar dentro da sua vida ali na cidade, que vai contribuir para o desenvolvimento dele, né? Bom, eu conto com o amigo aqui para sempre ir trazendo essas informações para que a gente também possa ajudar nesse esclarecimento aqui no Jornal da Terra. Deus Soares, mais uma vez, muito obrigado. Até a semana que vem, um ótimo final de semana para você. Muito obrigado, Rodrigo. Jefferson também. Pode mandar um beijo para a dona da pensão. Mandar um beijo para Raquel, minha esposa, né? E a todos os ouvintes da Rádio Terra. Muito obrigado. Um abraço, Danger Soares. Está chegando meu amigo Ademir Laurenti, seu som de sucesso. O Jornal da Terra está de volta na segunda-feira, 5 da tarde, aqui no AM 1330. Obrigado ao Jefferson, obrigado ao Emerson Caetano, obrigado ao Cacá Rodrigues, que trouxe as notícias da região para nós, ao Márcio Costinha e toda a produção da Rádio Terra. São 5h57. Um abraço, paz e bem. Não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta, segunda-feira, 5 da tarde.